Olá, pessoal, bem-vindos ao webinar. Nós vamos começar daqui a 4 minutos. Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso webinar sobre AWS Lyceum, tecnologia para fazer inovação e eficiência para a sua instituição. Eu sou MV, eu sou Marcos Vinícius, arquiteto de soluções para educação e public sector. E aproveitando para podermos começar esse webinar, gostaria de relembrar um pouco sobre o que é AWS, sobre o que é Cloud Computing e como a AWS
pode ajudar o seu negócio. Então, a AWS, como todos sabem, é uma empresa filha, é uma área de negócios da própria Amazon.com. E a Amazon, a gente gosta de dizer que é a empresa mais customer-centric, mais centrada no cliente que a gente tem. E quando a gente fala que a gente é centrado no cliente, a gente está sempre preocupado como levar inovação para o cliente e como, através da inovação, a gente ganhar confiança dos nossos milhões de clientes no mundo inteiro. E é através de inovação e confiança que a Amazon percebeu que a nuvem é uma solução, que a nuvem é uma ferramenta hoje para a nossa base de clientes. Então, a AWS nasceu como um serviço da Amazon para todos aqueles clientes que tenham alguma necessidade de computação na nuvem. A história da AWS já tem algum tempo. A AWS ela existe há pelo menos 11 anos. E hoje, quando a gente pega os números de mercado, os últimos resultados desse ano de 2017, 2018, do mercado de nuvem, hoje a AWS tem o privilégio de ser mais da metade do consumo de nuvem que acontece no mundo, se comparado com os outros provedores de nuvem desse mesmo mercado. E independente da nossa posição que a gente tem no mercado, a AWS sempre tem esse foco em segurança. Segurança é a nossa preocupação número 1 para que os nossos clientes possam usar a nuvem da melhor maneira possível com segurança. Segurança é tão importante que para qualquer instituição, seja governamental, seja do lado de comércio, nós temos certificações e compliance para várias indústrias, para vários países. São certificações do padrão internacional que existem como padrão de mercado. E é por causa desse nível de segurança que a gente tem, do nosso nível de compliance, que hoje nós temos, por exemplo, clientes como a própria NASA. A NASA é um cliente que usa a AWS desde o começo da história AWS. E eles usam não só por causa da tecnologia AWS, mas pelo nível de segurança que nós temos na nuvem. Além da NASA, que é um cliente do setor público, que é um cliente de tecnologia dos Estados Unidos, no Brasil nós temos vários outros clientes. Por exemplo, na área de educação, nós temos a Croton, um dos maiores clientes AWS no ramo de educação, onde o sistema mais crítico que a Croton tem é o próprio EAD deles, é o próprio sistema de ensino à distância, que hoje funciona em AWS e, concorrentemente, hoje eles conseguem atender a mais de 1 milhão de alunos pelo sistema de AD deles funcionando em AWS. Mas, além da NASA e da Croton, para falar a verdade, nós temos clientes em vários países, em várias áreas. Provavelmente os clientes que as pessoas mais referenciam a AWS são os clientes de startup. Mas também hoje nós temos vários clientes na parte de enterprise. A nuvem é o novo normal. Então, mesmo empresas mais conservadoras e empresas mais do âmbito de enterprise, hoje também são usuários de AWS. E se nós temos startup, nós temos enterprise, sim, nós também temos setor público. Setor público tanto é educação, como saúde, como pesquisa, como também as entidades, seja no âmbito do governo federal, estadual, municipal, para vários países, inclusive no Brasil. Tudo isso é porque, no fundo, a AWS, como nuvem, é uma plataforma. Nós temos vários serviços. E seja porque você, às vezes, está pensando em agilidade, em economia, em elasticidade, todo o conjunto de serviços que a AWS tem permite que você possa resolver algum tipo de problema na nuvem. Dentro do nosso catálogo de serviços,
além do básico de infraestrutura, que é servidor, storage, banco de dados, mas também nós temos toda a parte de IoT, Big Data, Machine Learning, DevOps, seja porque você está considerando usar a nuvem como infraestrutura ou como serviço, com certeza existe algum componente AWS que pode ajudar você nos seus sistemas atuais. Seja em qualquer lugar do mundo. Se você tem um sistema que você deseja ter no Brasil e que você quer esse sistema localizado no Brasil, ou se você tem uma base de clientes pelo mundo e você gostaria de construir seu sistema em qualquer uma das regiões do mundo, a AWS é a ferramenta que pode ajudar você nisso. Por ser uma plataforma, por termos tantos serviços, seja sob demanda, seja gerenciado, seja como infraestrutura, é muito natural os colegas usarem a AWS de uma maneira self-service. O próprio cliente leva o seu projeto para a AWS e você consegue pilotar você mesmo sua solução de nuvem. Ou também através dos nossos parceiros. A AWS, por ser uma plataforma que já existe no mercado há mais de 10 anos e por hoje está extremamente maduro, nós temos vários parceiros, seja parceiros por indústria, seja parceiros de serviço, ou seja parceiros de tecnologia. Aliás, os nossos parceiros de tecnologia, eles criaram soluções que resolvem problemas específicos que usam a nuvem como a base da solução deles. Um exemplo de serviços e de tecnologia. Então, quando você considera que você gostaria de levar seu projeto para a nuvem e ter um parceiro que possa apoiar você nisso, a Tecni hoje é um dos nossos parceiros de referência no mercado do Brasil. E a Tecni, seja por projeto, seja por tecnologia, a Tecni também é uma especialista no mercado de educação. Dentro do mercado de educação, existe esse software que é uma referência de mercado, que é o Lyceum. O Lyceum é um sistema de gestão educacional, é um sistema que roda as a service, que ajuda em toda a gestão educacional da sua entidade enquanto escola, e hoje o próprio Lyceum pode ser usado as a service, e ele funciona em cima da AWS. E para poder falar um pouco mais sobre o que é o Lyceum, como é que é poder usar o Lyceum como serviço e como ele hoje está usando a AWS, eu gostaria de apresentar a vocês ao Fábio Cespi. O Fábio é o diretor de educação da divisão de educação da Tecni, e ele vai falar um pouco mais o que é o Lyceum hoje na AWS. Boa tarde a todos. Eu sou o Fábio Cespi. Na Tecni eu tenho o privilégio de ser o diretor da vertical de educação. A Tecni é uma empresa a qual eu estou vinculado já há mais de 25 anos. Minha formação, eu sou engenheiro eletrônico. Eu estudei na Escola Politécnica, na USP, e lá me formei, fiz mestrado e tive contato com os primeiros sistemas acadêmicos que eram da universidade na década de 90. De lá para cá, acumulei experiências, me vinculei à Tecni e desde então tenho conduzido vários projetos de tecnologia de informação em várias instituições de ensino privadas e públicas, Brasil afora. Então eu acabei, ao longo da minha carreira, com um fundo inicialmente técnico, acabei desenvolvendo uma série de conhecimentos e aprendendo muito com os nossos clientes a respeito da área de educação, que é uma área muito peculiar e muito diferente de todas as outras verticais de negócio.
Então, eu vou falar rapidamente para vocês nessa conversa sobre inovação tecnológica e sobre a importância de você ter plataformas, ter sistemas e ter todo um ecossistema inovador tecnologicamente, a importância disso para a competitividade da sua instituição de ensino. Vou falar um pouquinho de qual é a nossa proposta de valor, vou contar para vocês quem somos, quem é a nossa empresa, e depois vamos abrir para a gente ver como que nós podemos prosseguir, caso você tenha algum interesse para avançarmos na conversa e numa possível aprofundamento de conhecimento e de estabelecimento de um futuro projeto. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês é que os processos de aprendizagem evoluíram tremendamente nos últimos anos. Então, esses processos, a resposta a essa pergunta é que, obviamente, os processos evoluíram e eles não são mais os mesmos de alguns anos atrás, em que você tinha o professor como um ente que disseminava informação. Não. Hoje, a aprendizagem dos alunos é muito vinculada à participação do aluno nos processos de aprendizagem. Esse vídeo que eu estou mostrando ele mostra um pouco de o que era um pit stop da Fórmula 1 em Indianápolis nos anos 50. Então ele mostra o carro parado, os mecânicos estão lá trabalhando para fazer a troca dos pneus, fazer o reabastecimento. Então é todo um processo. Você vê que o mecânico vai, dá água para o piloto, troca a gasolina, a mesma mão que ele fecha o tanque de gasolina, ele utiliza depois para limpar o rosto a capacete do piloto. Então você vê que os processos ainda são bastante primitivos, né? Você vê também que as coisas não levam em consideração a competitividade que a gente encontra nos dias de hoje. E lá se vai o nosso carro após o seu pit stop 65 segundos depois. Já aqui nós vemos em 2013 o pit stop que foi, na época, e até bem recentemente, o recorde da Fórmula 1 de tempo de parada do carro. Então você vai ver aqui que o processo já está bem mais evoluído, você tem bem mais pessoas, as pessoas provavelmente ensaiaram exaustivamente, diferente do pessoal do passado, cada um desempenha um papel, o carro para e arranca 3 segundos depois, um pouquinho menos do que 3 segundos. Então, o que a gente quer mostrar nessa provocação é para que você imagine a sua instituição. Como que são os processos da sua instituição de ensino? Eles serão os mesmos processos de 50 anos atrás, aqueles processos que existiam no passado, ou os processos evoluíram? Vocês viram lá no pit stop que o pessoal não tem ainda a parafusadeira, eles não têm as ferramentas adequadas, eles tiram a régua, tiram a roda com um martelo. Será que você continua tirando as suas rodas dentro do seu dia a dia com um martelo? Uma outra questão, hoje o aluno ele quer ser protagonista da aprendizagem dele. Será que os seus professores estão capacitados e estão engajados dentro dessas novas estratégias e dessas novas metodologias de aprendizagem? Como são medidos seus resultados? Lá na década de 50, provavelmente todos os cronômetros eram analógicos, as medidas eram feitas em planilhas, em papel e lápis. Hoje em dia, a tecnologia dispõe de muitas outras funcionalidades, outras inovações que permitem que você tenha telemetria, que você veja todos os gráficos de desempenho do seu negócio em cockpits, tudo isso em tempo real. Será que você já está medindo seus resultados dentro dessa dinâmica?
E por último, como que a Revolução 4.0 vai influenciar o mercado e as necessidades da sociedade? Então isso tem um impacto brutal na área de educação, a começar pelo aluno. O aluno de hoje, ele provavelmente vai trabalhar em profissões que ainda sequer existem. Ele tem outras necessidades, as profissões estão mudando a cada dia. Então, será que você já está usando nos seus processos e na sua instituição algumas dessas características que o jovem de hoje, que a sociedade de hoje tem? Então, aqui estão algumas delas. A primeira é que hoje o smartphone é a principal forma de acesso à internet no Brasil. Se a gente avaliar a última PNAD, cerca de 98% dos domicílios brasileiros têm algum tipo de acesso à internet. Isso é um negócio realmente muito interessante e muito abrangente para um país ainda pobre como o nosso. O outro dado super interessante é que a região que mais tem acesso à internet dos domicílios é a região norte. Teoricamente não é a região mais rica, mas é a região mais ampla, a região onde as pessoas têm menos acesso. Então, você vê que a tecnologia é um tremendo fator de socialização e de engajamento da população e da sociedade e de aproximação deles do conhecimento. Segundo ponto, o prazo de validade de uma habilidade, que no passado podia ser de até 30 anos, hoje tem caído para 5 anos. Então, hoje, as profissões, elas duram muito menos do que duravam no passado. As pessoas têm que aprender para o resto da vida, têm que estar o tempo todo aprendendo, se desenvolvendo e reaprendendo a cada dia. E um terceiro ponto é o aumento tremendo de carreiras que lidem diretamente com tecnologia de ponta. Então, carreiras como design de games, como treinador de chatbot, implementador de chatbot, são carreiras novas e que estão tendo cada vez mais demanda. Então, nós temos que estar preparados, vocês, instituição de ensino, para produzir pessoas que sejam capazes de atuar num mundo como esse que está se avizinhando hoje. Mais alguns dados, até 2025, 1 em cada 3 postos de trabalho deverão ser substituídos por tecnologia inteligente. Então, há algumas profissões que são profissões repetitivas, como profissões ligadas a atendimento. Já existem casos, e vocês vão achar, de árbitros que fazem decisões em primeiro nível baseado em regras simples que são capazes de tomar decisões e decidir quem está certo em alguma causa. Enfim, uma série de profissões mais mecânicas, elas, com o apoio tecnológico, são possíveis de ser automatizadas e de serem substituídas por robô. E por último, aí para o pessoal que trabalha hoje com ensino básico, 65% das crianças que estão começando o primário deverão trabalhar em empregos que sequer ainda existem, e profissões, né? Então, um exemplo que a gente vai mostrar para vocês é o exemplo do chatbot. O chatbot é uma das ferramentas que nós usamos para fazer o atendimento. Então, um comparativo de quanto custa aí um atendimento feito por pessoas. Se nós formos medir, cerca de 60% dos custos são custos com salários. 5% com treinamento, 10% com telefonia, 5% com hardware, 3,5% com software, aluguel e outras despesas. Então você vê que cerca de 60% do custo ele está ligado às pessoas. Quando se passa para o atendimento feito por um bot, um robô virtual, os custos eles são basicamente vinculados à construção do bot, a implementação, e depois os custos, os demais custos são marginais. O custo com as pessoas, que representava 60% no cenário anterior, praticamente ele não existe. Então, quando nós comparamos, nós fizemos um estudo
que foi publicado, inclusive, em cima de um caso prático de atendimento. Então, a gente comparou o custo feito por um bot com feito por uma pessoa, um custo médio em alguns cenários que nós montamos e que eu vou até mostrar para vocês. Então, você vê que o custo fica em algumas unidades de reais, que variou aí de 3 a 9 reais. Quando o atendimento é feito por um bot, esse custo fica inferior a 20 centavos. A gente chegou a uma margem de 12 a 20, de acordo com a sazonalidade e de acordo com o tipo de ação que o bot está fazendo. Então, o que nós percebemos é que a competitividade entre um cenário e outra é brutal. Então, uma instituição de ensino ou um negócio que não esteja direcionada no futuro ter um atendimento automatizado, ele fatalmente não será competitivo no curto e médio prazo. Então, um pouquinho da proposta de valor. A proposta de valor que nós temos é aumentar a qualidade, a modernidade, a performance e a segurança, para que você tenha um controle melhor, um controle sobre as suas operações e a melhoria da capacidade competitiva da sua instituição. Então, essa capacidade competitiva nós provemos através da nossa ferramenta, através de tanto em alto nível os cockpits, os indicadores de desempenho, quanto no nível operacional, com o exemplo de atendimento por robôs que eu falei para vocês. Nós procuramos implementar melhorias da gestão, potencializando a qualidade das aulas e dos docentes, dos colaboradores e dos alunos. Então, nós procuramos melhorar o atendimento através do nosso produto, com portais de atendimento que estão disponíveis 24 horas, 7 dias por semana. Esses portais funcionam desde computadores, notebooks ou desktops. Nós temos ferramentas que rodam em tablets, ferramentas que rodam em smartphones da mesma forma. Então, toda interação do aluno com a escola, ela pode ser feita em todas essas plataformas. E, por outro lado, nós procuramos atender as demandas que têm nossos clientes para que eles tenham musculatura e consigam alcançar seus resultados de forma rápida e sem um investimento anterior muito alto. Então, hoje, o negócio educacional está mudando bastante, as instituições estão mudando suas linhas de negócio, muitas instituições implementando ensino à distância, trocando cursos de graduação por pós, enfim, tem uma mudança bastante grande, mudança que requer investimentos e um alto risco, um risco de não se conhecer exatamente o potencial do negócio e de se correr rapidamente para ter cursos competitivos e atrativos para atrair o maior número de alunos possível. Falando um pouquinho sobre o Lyceum busca conectar toda a comunidade acadêmica. Então, aí, a comunidade acadêmica são os alunos, que são os protagonistas nessa nova geração, os professores, que são os mentores, são os tutores e que levam o aluno até o seu conhecimento, os coordenadores, que são os gestores dos cursos, são as pessoas que são responsáveis por implementar os produtos, por implementar novos cursos, torná-los atrativos e manter o aluno engajado. Os gestores, que são as pessoas que tomam as decisões e que fazem o negócio crescer. A área financeira, que é responsável por todo o faturamento e por toda a saúde financeira da escola. E, por fim, a secretaria, que provê todo o atendimento aos alunos, professores e toda a comunidade acadêmica. Então, o escopo do Lyceum, sua missão é conectar todas essas frentes para que tenham processos produtivos, processos rápidos, eficientes e de baixo custo, levando com que todos se conversem e que os processos permeiem as áreas e tenham resultados rápidos e eficientes.
O Liceu, ele trabalha em cima de toda a gestão acadêmica e financeira da instituição de ensino. E aí isso engloba o planejamento e oferta, que é o planejamento dos cursos e como vão ser feitas as ofertas, as vagas, os módulos de captação e seleção, que incluem portais de e-commerce, onde o estudante pode pleitear uma vaga, pode se inscrever, ou pode até se matricular, no caso de cursos livres e cursos de extensão. O módulo de secretaria acadêmica, esse módulo ele é responsável por todo o atendimento ao aluno, então todos os serviços acadêmicos, emissão de atestados, documentos, matrículas são feitas através do módulo de secretaria acadêmica. O módulo financeiro, que é onde o aluno recebe seus boletos, ele faz acordos, ele faz pagamentos através de qualquer dispositivo, pagamentos no cartão, parcelamento de dívidas, ajustes, vê seus dados financeiros, seus dados, seu extrato, tudo através do dispositivo móvel. Os portais de docente, coordenador e gestor, onde são feitas as atividades da autogestão. O Liceu faz toda a parte de regulamentação, que é a compatibilidade dos seus processos com aquilo que o Ministério da Educação exige das instituições de ensino. O portal de empregabilidade, que é um portal onde os estudantes podem encontrar vagas de estágio ofertadas pelas empresas e onde eles podem encontrar o primeiro emprego. Nos Estados Unidos, o sucesso de uma instituição, ela muitas vezes é medido pela eficiência com que o mercado contrata os alunos que vêm dela. Então, a gente busca aqui aproximar a instituição da escola, trazendo para a sua instituição mais vagas de trabalho, mais oportunidades para os seus estudantes. E, por fim, o portal do aluno, que é esse portal onde o aluno acessa todas as suas informações. Nós temos uma série de extensões, são extensões que provêm complementaridade ao Liceu. Então, aqui a gente inclui o chatbot, que é o atendimento ao aluno de forma automatizada, o plugin de cartão de crédito, que permite transações de cartão com todos os adquirentes, a integração com os sistemas ERP, então nós integramos hoje nativamente com o SAP Business One, mas nós conseguimos integrar com qualquer ERP que você tenha, a integração com os ambientes virtuais de aprendizagem, especialmente Moodle, Blackboard e Canvas, a emissão de nota fiscal eletrônica, o Liceu também faz a emissão de notas e o controle fiscal dos alunos. Depois nós temos um plugin de gestão do aplicativo que provê a sustentação do produto com a implementação de correções, atualizações, diretamente. Com isso você não tem necessidade de ter equipe técnica dedicada a isso, focando o seu time para o sucesso no negócio e não para fazer as atividades do dia a dia. Nós temos o acervo digital, que agora é uma nova norma que foi estabelecida pelo Ministério da Educação e que deve ser implementada até o final de 2020. O Liceu ele tem, agora, a partir da versão 8, um plugin que permite que todos os alunos coloquem seus documentos através de fotografias no celular ou façam uploads. Ele permite ainda que todos os documentos gerados para o aluno tenham certificação eletrônica e tudo isso fica armazenado em pastas individualizadas de cada aluno. E, por fim, o registro automático de boletos, que faz o registro online com qualquer banco. As vantagens de se utilizar a AWS são muitas, mas aqui estão 4 que consideramos aí fundamentais. A primeira dela é a segurança, que acredito que o MV frisou bastante, falou bastante sobre a segurança, sobre todas as certificações que a AWS tem. A outra é a escalabilidade, que é você poder potencializar e crescer rapidamente.
sem a necessidade de ter um investimento anterior. Então, você pode fazer um planejamento de custos do seu negócio para que você vá gastando conforme vá aumentando o alunado. Se você não conseguir atingir as metas que você imaginava, você gasta menos e com isso você tem um equilíbrio entre a receita e o custo, que é muito sadio para qualquer negócio. Então, a menor imobilização de capital, que é basicamente também o que eu já falei, você não precisa ter um investimento antecipado, mas você vai gastando conforme usa. E depois, por último, a gestão da infraestrutura pela Tecni. Hoje, cada vez mais os profissionais de DevOps e os profissionais de infraestrutura estão valorizados. O mercado de nuvem, como também o MV citou, está crescente. Então, esse pessoal está ultra requisitado, está muito difícil achar gente de infraestrutura, gente boa, que consiga dar sustentação aos seus produtos. Quando você está no ambiente nuvem, a Tecni provê esses profissionais para você, sem a necessidade, isso tudo vem dentro do pacote total de negócio. A área educacional, particularmente, tem uma tremenda vantagem com a elasticidade, escalabilidade, porque a área educacional ela é muito sazonal. Então, as instituições normalmente funcionam em ciclos que têm esse comportamento. No início do período de matrícula, você tem um pico, que depois cai, e na rematrícula ele sobe, nos lançamentos de nota, ele também tem uma subida, e nos períodos de férias ou nos períodos em que não há nenhuma atividade, a demanda por recursos computacionais cai. Então, comparando o investimento clássico, você teria uma capacidade fixa, e aí aqui suponha que você identifique que a sua demanda está maior que a oferta, você compra um equipamento, ela sobe, depois você descobre que aquilo que você comprou não era suficiente, você faz uma segunda aquisição, então você tem essa escadinha que vocês veem. Então há períodos em que você não tem capacidade de dar resposta aos alunos e aos pais dos alunos, no caso do ensino básico, e há momentos em que você fica com uma capacidade ociosa de investimento. O que nós fazemos, junto com a Amazon, é prover uma oferta colada à demanda. Então, quando você precisa de mais recursos, nós provemos. Quando você precisa de menos recursos, a gente deixa de colocar. E com isso nós temos um uso racional da infraestrutura, economizando e gerando valor para a sua instituição. Então, alguns aprendizados que a gente teve nesse tempo seriam coisas que são importantes. Escolher um fornecedor de sistema de gestão que tenha qualidade. A gente, muitas vezes, é preterido por outras soluções que, às vezes, vêm com propostas muito de menos valor e depois o cliente acaba retornando, buscando algo de mais valor e acaba tendo um desperdício de recursos. O segundo, adote sempre novas tecnologias, busque sempre tecnologias de ponta, esteja atento a fornecedores que já tenham toda a suíte pronta, com todas as ferramentas que você vai precisar. Substitua processos antigos pelas melhores práticas. Cada vez mais você deve buscar em parceiros como o Liceum, como a Tecni, a experiência que nós angariamos na implementação dessa solução em dezenas de clientes e com isso nós conseguimos colocar dentro dos produtos as melhores práticas. Então você viver dentro de uma solução proprietária, na qual você mesmo define os processos, pode levar você a vícios e levar você a escolhas ineficientes, escolhas que o mercado já percebeu que não são as melhores. Execute uma implantação bem planejada. O Liceum é um produto que tem um processo de implementação de médio e longo prazo, que requer um planejamento, requer engajamento e requer toda a atenção da instituição para que seja bem sucedido. E capacite sua equipe. Nada adianta ter um bom sistema, ter processos bem desenhados e ter uma equipe
mal capacitado. Então, são 3 pontos-chave aí que você tem sempre que trabalhar. Como eu falei, a Tecne é uma empresa nacional especializada em tecnologia, desenvolvimento e comercialização de sistemas. Nós atuamos em public sector, educação, saúde e governo. Somos pioneiros em gestão acadêmica, estamos presentes nas melhores instituições de ensino do país. Ficamos em São Paulo, mas trabalhamos Brasil inteiro. Aqui estão alguns clientes nossos, como a Universidade do Amazonas, que é pública, a Unicuritiba, Unicesumar, que é um grande EAD, uma instituição extremamente bem sucedida, o Grupo Positivo, o Grupo NIP, a FAEL, a Universidade de São Francisco, Católica de Petrópolis. Nós temos grandes clientes na área de saúde, como a Faculdade de Saúde do Hospital Albert Einstein, a Faculdade de Saúde do Sírio-Libanês, a Faculdade de Saúde do Hospital Oswaldo Cruz, alguns outros centros universitários, como o Jorge, o IESB, a Faculdade de Sumaré, clientes na área de business também, é um outro setor que nós temos uma participação muito expressiva com o INSPER, a Fundação Getúlio Vargas, a FAAP, a Faculdade FIA, redes de ensino básico como a Rede Maristas, Colégio Objetivo, Colégio Miguel de Cervantes, e aí mais de 200 marcas que a gente atua no Brasil. Então, próximos passos. Quem tiver interesse, a gente oferta fazer um levantamento inicial de processos, a gente coloca um especialista em contato com a sua instituição para entender o grau de maturidade dos seus processos, dar algumas sugestões de como os processos da sua escola podem ser melhorados rapidamente. Elaboramos um escopo de projeto, enviamos a você uma estimativa de investimentos e aí fazemos um planejamento de uma implementação com apresentação de proposta. Caso você aprove a proposta, a gente começa a trabalhar e tem aí o projeto implementado aí num ciclo que vai de 3 até 9 meses, mais ou menos. Basicamente era isso que eu queria apresentar a vocês. Quem tiver mais dúvidas ou quiser conhecer um pouco mais sobre o Liceum, a gente está à disposição. Fábio, muito bom, que interessante. Você fez umas colocações que eu confesso que eu não sabia, mas uma dessas é que, então, hoje existe uma nova legislação que tem a ver com o acervo digital das escolas. Você poderia explicar um pouco melhor que necessidade é essa? O que as escolas têm que fazer para poder se adequar a essa nova legislação? Essa legislação ela foi publicada em final de 2017, início de 2018. Ela é uma legislação focada nas instituições de ensino superior. A educação superior no Brasil é uma atividade que é regulamentada pelos conselhos de educação. No caso das instituições privadas, por exemplo, e das universidades federais, é o Conselho Nacional de Educação e o Ministério de Educação que determinam essas normas. E uma das normas, ela se refere que já é antiga, a guarda de documentos. Essa norma, ela foi reescrita nessa data que eu falei, entre o final de 17 e início de 18, com a guarda digital. Então, a guarda digital, ela determina que as instituições têm que, obrigatoriamente, até o final de 2020, manter a guarda do que eles chamam o acervo digital acadêmico, que seria armazenar digitalmente todos os documentos que ela já tinha que pegar no formato de papel dos alunos.
Então, isso significa, desde o momento em que o aluno ingressa, ele tem um conjunto de documentos que ele entrega, que são seus documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço. Ele tem que levar, por exemplo, o seu atestado de conclusão do ensino médio, tem uma documentação. Durante o curso, outros documentos são produzidos, as atividades complementares que ele desempenha pelo aluno. E são produzidos pela instituição. Gera históricos escolares, declarações, atestados, gera o diploma, o certificado de conclusão. Então, tudo isso tem que ser montado com uma pasta do aluno. E ele tem que também adicionar a essa pasta os documentos produzidos pelos professores durante o curso, que são os documentos, por exemplo, os diários de classe, com as frequências que o aluno teve a cada aula, o conteúdo que ele aprendeu, as ementas das disciplinas. Então, isso é um número bem grande de documentos que precisa ser armazenado de forma única. Então, nós temos um módulo que faz essa geração. E, além disso, nós fazemos a certificação digital, que é a assinatura tanto pelo portal, quanto a assinatura feita pelo coordenador do curso ou pelo secretário-geral, ou até pelo reitor do diploma e de todo o documento do aluno. Então, nosso produto faz essa gestão, essa guarda e o controle de certificação. Perfeito. Aliás, para falar a verdade, até queria saber um pouco mais. E aproveitando, se de repente algum dos colegas da audiência também gostaria de fazer perguntas sobre isso, sobre qualquer assunto, por favor, dentro do aplicativo do webinar, se alguém fizer alguma pergunta, a gente tenta responder aqui junto com o Fábio. Enquanto essas perguntas vêm, Fábio, então, voltando a essa necessidade, então, do acervo acadêmico, já que é uma nova portaria, é uma nova obrigação das instituições de ensino, como é que essas instituições, o que elas têm que fazer para poder se preparar para essa transição para o acervo acadêmico digital? Bom, as instituições elas têm que primeiro estar preparadas com sistemas e tecnologia capaz de armazenar, coletar e armazenar esses documentos. No nosso caso, como eu mostrei, os nossos processos eles permeiam todas as áreas da instituição. Então, no nosso caso, o próprio aluno vai ser capaz de escanear os documentos e postar a partir de um celular dentro do liceu. E com isso, esse documento que ele escaneia já vai estar disponível dentro do acervo digital. Então, o primeiro ponto da preparação é adquirir tecnologia capaz de fazer o escaneamento e fazer o armazenamento de todo o acervo. O segundo ponto é fazer uma revisão geral de todos os processos que ela tem, porque com o acervo, a produção dessa documentação vai ter que ser revista. Então, documentos que antes eram produzidos apenas em papel vão precisar ser feitos também de maneira digital, com certificado e com armazenamento. É uma atividade que não é simples, porque ela envolve tempo, envolve capacitação de pessoas, envolve revisão de processos e envolve também uma revisão de sistemas ou uma revisão tecnológica. É possível a instituição comprar também ferramentas de armazenamento de documentos que tem aí no mercado. Nesse caso, a instituição vai precisar também pensar em fazer a integração dessas ferramentas e a adequação das ferramentas à norma. A vantagem em se utilizar o Liceu é que nós nos preocupamos com isso. Então, a gente já tem a ferramenta integrada, que basta ser acoplada ao produto para que você tenha o compliance com aquilo que a norma exige.
Fábio, pensando não só no acervo digital, mas a outra faceta que você comentou do liceu também era a gestão financeira e outros módulos. Então, aproveitando isso, tem uma pergunta aqui do colega, do Marcelo Alberto, que ele diz assim: o liceu, então, enquanto solução, é focado só para o ensino superior ou ele também abarca o ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio? Marcelo, ele também atua no ensino fundamental e médio. Hoje nós temos vários clientes nesse segmento e estamos crescendo bastante. O enfoque do ensino fundamental e médio é um pouco diferente do ensino superior. Então, os nossos aplicativos, os nossos portais, eles veem não somente o aluno, mas veem também os pais dos alunos, né? Tem muito foco nos pais. Hoje os pais estão cada dia mais engajados na educação dos filhos. Os pais querem estar atento às notas, querem estar atento a frequências, ocorrências, enfim, querem participar do dia a dia do filho. Então, para isso, nós temos os portais e nós temos os aplicativos. Nós temos um aplicativo que é focado no pai, em que o pai ele recebe notificações tipo push com todos os eventos que a sua instituição quer repassar aos pais. Então, desde eventos financeiros, como você citou, como por exemplo enviar para um pai um boleto, informar um pai que uma determinada mensalidade já está disponível no portal, como enviar avisos do tipo, olha, vai ter a festa junina em tal data, ou ocorrências disciplinares, por exemplo, o aluno não está fazendo tarefa, o aluno teve uma ocorrência de saúde, uma ocorrência pedagógica, isso tudo é possível você notificar por intermédio de pushes. Essas notificações, no caso do ensino básico, elas possuem uma série de controles de forma que só sejam enviadas notificações aos pais que sejam direcionadas aos pais e aos filhos notificações para cada um deles. Então, por exemplo, se um pai está com um título em aberto ou está com um problema financeiro, o filho não é notificado desse evento. Ou se a criança é filha de pais separados, a gestão financeira pode ser diferenciada do pai com a mãe. Então, tem uma série de funcionalidades que são específicas de educação básica. Um dos nossos clientes hoje, de referência na educação básica, é a Rede Marista. É a Rede Marista Centro-Norte, que atende, eu não sei exatamente onde você está, Marcelo, mas ela atende todas as instituições de ensino maristas de Minas Gerais para cima. São aproximadamente 40 mil alunos em 25 escolas, mais ou menos. Então, é uma rede bastante grande. É um exemplo de cliente em educação básica, mas temos vários outros que atuam nesse segmento. Depois, se você quiser, a gente pode conversar um pouco mais. Fábio, uma coisa interessante que você já mostrou, né? Então, algumas particularidades que diferenciam o ensino fundamental do ensino superior. Claro que talvez também dentro até de instituições que todas são de ensino superior. Provavelmente cada instituição deve ter alguma particularidade ou alguma regra específica, seja porque é da instituição, às vezes seja porque é do curso. Como é que é possível no liceu a gente customizar essas diferenças entre uma instituição e outra? Como é que é a flexibilidade do liceu nesse aspecto? Bom, o liceu é um produto muito parametrizável, então ele tem vários parâmetros que determinam a sua forma de funcionamento.
Além disso, nós temos, nem sempre através de parâmetros, nós conseguimos determinar que os processos funcionem de acordo com o que o cliente espera. Então, aí nós entramos no que a gente chama as customizações de cliente. Então, o cliente pode pegar as telas dos sistemas, os formulários, e modificar de acordo com a sua necessidade. Pode criar novos campos, ele pode trabalhar também com o que a gente chama de multimarcas. Então, nós temos clientes que têm várias instituições de ensino, muito comum na área de educação, uma instituição de ensino fundamental e médio que depois abre uma faculdade. Então, elas têm, em geral, nomes diferentes, os portais têm look and feel completamente diferentes e opções diferentes de menu. Só que por trás é uma instância única do produto que é parametrizado. Depois nós temos essas customizações em tela que permitem que você coloque novos campos, retire novos campos. E nós temos também uma outra possibilidade que é o que nós chamamos de entry points, que são pedaços de lógica que são escritos em alguma linguagem e que podem ser colocados dentro do produto para que eles façam uma implementação personalizada para um cliente. Então, um exemplo, suponha que você tem um tipo de bolsa de estudos cujo cálculo é efetuado de uma forma muito específica e muito peculiar, de acordo com uma regra de negócio desenvolvida pela sua instituição. Nesse caso, provavelmente, não haverá parâmetros que determinem essa regra. Você pode, através desses endpoints, definir regras específicas e um cálculo específico para esse tipo de bolsa. Então, é dessa forma, a gente consegue ter um mesmo produto funcionando de várias formas dentro da mesma instituição, com o multimarcas e com os parâmetros, e de formas muito diferentes, de acordo com linha de negócio ou entre instituições diferentes. Então, a cada cliente nós temos uma etapa em que nós vemos os gaps de implementação e decidimos junto com o cliente se nós vamos resolver isso por parâmetros ou por essas customizações de tela ou de código para que o produto possa funcionar como o cliente espera. Pensando nessa linha de customização, Fábio, então entendi que customizar funcionalidade é possível. Mas tem uma pergunta aqui do colega Wagner Ribeiro, que também diz assim, como seria customizar acesso aos dados? O cenário que o Wagner coloca seria assim, se você, no caso da implementação do sistema para gerenciar cursos EAD, onde nesses cursos EAD, provavelmente eu tenho a sede e eu tenho os polos. Além de cada polo, de repente, ter uma funcionalidade específica, existe a possibilidade, de repente, quem está na sede tem acesso a todos os dados e quem está no polo, às vezes, tem acesso somente aos dados daquele polo específico. Também existe esse nível de controle? Oi, Wagner. Então, existe esse nível de controle, sim. A gente tem a configuração de permissões de acesso, ela é feita de duas formas. Ela é feita por funcionalidade e por alçada. Então, você pode, por exemplo, vamos supor um lançamento de notas. E vamos imaginar que é uma função de secretaria, quer dizer, é uma pessoa que tem acesso a alterar as notas dos alunos. Então, isso a gente consegue delegar a qualquer usuário dizendo você tem acesso a essa função ou não. Você também consegue definir a alçada de acesso a essa função. Então, você pode definir essa alçada de três formas. Você pode definir a alçada por unidade de negócio. Então, você pode falar, olha, ele pode atualizar a nota dentro do colégio, mas não na universidade. Unidade de negócio. Você pode definir essa alçada por unidade física, que nós chamamos, que é o exemplo que você deu, polo.
Suponha que eu tenho ou uma instituição com uma central com polos, como você disse, que você delegue para um polo modificar uma nota do aluno. Você pode delegar isso e aí só aquele polo enxerga. Ou um outro polo não vai enxergar as notas, não vai poder modificar as notas desse aluno. E você tem uma terceira, que aí é bem específica, que é a alçada de curso. Você pode criar um produto, que seja um curso, por exemplo, e definir que somente determinados usuários têm alçada para mexer nas notas desse curso. Isso às vezes acontece com, por exemplo, cursos em company, cursos muito grandes ministrados por uma instituição, na qual você quer ter ultra restrição e quer que pouquíssimas pessoas tenham acesso. Então é dessa forma que a gente trabalha, com essas definições de acesso à funcionalidade e de alçada de até onde esse cara acessa. Se ele acessa no polo, acessa na central, acessa num lugar físico, no outro não, numa unidade de negócio ou num curso. Perfeito. E deixa eu aproveitar, tem uma última pergunta aqui, que é do colega André Cavalcante. Voltando um pouco ao acervo digital e toda a parte de assinatura digital de documentos, o André gostaria de saber, o Liceu usa uma tecnologia própria para fazer esse controle da assinatura digital, ou é alguma ferramenta como, por exemplo, o ClickSign? Você pode elaborar um pouco mais como é que é essa assinatura digital, como é que é a implementação da jornada do aluno e da instituição para poder ter essa funcionalidade? O Liceu ele disponibiliza as APIs para você integrar com os órgãos certificadores. Ele não usa nenhuma tecnologia tipo ClickSign. Ele tem APIs e aí você, através de um contrato com algum órgão certificador, tipo Serasa ou algo assim, ou CertSign, qualquer, você consegue fazer a integração dos seus tokens com o órgão certificador. Então ele não usa nem tecnologia própria e nem pacote de terceiro. Na verdade, ele usa APIs padrão de integração da assinatura com os órgãos certificadores. Perfeito. Bem, a gente está chegando aqui ao final do webinar, assuntos muito interessantes pelo Fábio. Peço perdão pela falta de tempo, mas para os colegas que estão na audiência, a gente vai enviar o material dessa apresentação, bem como os pontos de contato do Fábio. Se alguma pergunta não foi respondida, o Fábio vai estar à disposição para poder ser esse ponto de contato. E as perguntas correntes aqui que ficaram na fila, a gente vai tomar liberdade também de enviar ao Fábio, para que o Fábio possa responder aos colegas que submeteram esses questionamentos. Caro Fábio, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela atenção, foi muito bom saber um pouco mais do Liceu. MV, muito obrigado pela oportunidade. Para nós é um privilégio ser parceiros da AWS. A gente busca sempre ter parceiros de primeiro nível e para levar sempre o melhor aos nossos clientes. Então, queria agradecer pelo tempo de vocês, que vocês despenderam conosco nessa 1 hora. E caso alguém tenha alguma questão ou queira aprofundar, a gente está à inteira disposição para atendê-los através do e-mail que foi colocado ou dos telefones. Vocês podem entrar em contato conosco, vai ser um prazer atendê-los e tenham todos uma boa tarde e uma boa sequência de semana.